Egghead infelizmente acabou, e apesar de inicialmente esse arco parecer ser apenas um arco de passagem, ele acabou se mostrando ser um dos arcos mais importantes para toda a obra de One Piece, já que revelou muitas coisas que a gente estava esperando fazia séculos, e fora que ainda teve muitas cenas que vai ficar na nossa memória para sempre. Mas se vocês querem saber quais foram os melhores momentos e as melhores revelações de Egghead, então continua aí. Deixa o like e venha fazer parte da nossa tripulação se inscrevendo no canal. Então, sem enrolações, vamos lá. Começando já pelo momento que mostrou que esse arco não seria um arco comum, que foi a aparição do Gorosei Sanjay Garcia Saturno, pois foi a primeira vez que a gente viu um deles em batalha. E daí para trás a gente ainda estava especulando se eles eram capazes de lutar ou não, já que a gente só vê eles sentado e conversando. Na verdade já tinha até um tempinho que essa dúvida havia sido respondida, que foi quando o Saba enfrentou todos eles junto com o Imu, lá na sala do castelo de Merijoa, quando ele salvou o Rei Cobra. Só que a gente ainda não tinha visto nenhuma forma de nenhum deles, e nesse arco o Saturno apareceu de uma forma nunca antes vista, pois ele apareceu no chão, tipo assim, surgiu um pentagrama no chão e ele simplesmente foi invocado, parecendo realmente um demônio, que muita gente especula até hoje que é isso que eles são. E se só essa aparição do Saturno já causou todo esse alvoroço, eu não preciso nem falar o quão emocionante e também o quão aterrorizante foi quando todos os 5 Goroseis apareceram na frente do Luffy, né? O Saturno, tipo assim, invocou todos eles para tentar parar a mensagem do Vegapunk, porque eles estavam desesperados. E sério, foi aqui que o rumo do arco mudou totalmente, porque as coisas estavam ficando sérias até demais, já que os Goroseis aparentemente são imortais e não importam o dano que eles tomem, eles sempre se regeneram e sempre voltam como se não tivesse acontecido nada com eles. E ver cada um deles em suas transformações parecendo demônios foi algo mais do que impactante, porque eu achava que assim como os Chichibukais e os Yonkous, por exemplo, os Goroseis iam ser revelados um por um daqui pro arco final do anime, mas não, o Oda simplesmente resolveu trazer todos os 5 no mesmo arco ao mesmo tempo. Outra coisa que na verdade não é bem uma cena, mas sim uma história de vida inteira, é o passado e a história de vida do Kuma. Desse arco para trás a gente até já tinha um pouquinho de empatia pelo Kuma, porque a gente já viu que ele tinha salvado o Chapéu de Palha, né, em Sabaody, e também tomado conta do navio deles enquanto eles estavam treinando. E também porque a gente meio que sentia pena, pelo menos eu, quando eu vi ele sendo escravo lá no castelo de Merijoa e os revolucionários foram salvar ele. Mas assim, quando a história dele foi mostrada no mangá, eu me acabei em lágrimas, não só eu, todo mundo, tenho certeza. Inclusive, quando isso for animado, vai causar muito mais choro ainda. E assim, na minha opinião, o passado do Kuma, aliás, toda a história dele é a pior do mangá, assim, no sentido de sofrimento, pois, diferente dos outros, o Kuma nunca, em sua vida sequer um único dia teve paz, pois desde seu nascimento até a sua morte ele foi um completo escravo, seja dos Tenryubitos, seja dos Goroseis, seja do destino, sei lá. Ele morreu sem sequer ver a sua filha que ele tanto amava, porque assim, ele até viu, mas ali é meio que só uma carcaça movida por instinto, ele nem deve saber o que está fazendo. E o soco que ele deu no Saturno, essa sim é uma cena que vai ficar marcada para a história do mangá para sempre. Outro fato impressionante foi a Bonnie conseguindo se transformar em Nika, algo que muita gente não gostou, pois o Luffy teve que passar por muita coisa, inclusive morrer para se tornar o Nika. E a Bonnie, que se não me engano só tem 12 anos de vida, conseguiu fazer isso sem esforço nenhum. Mas galera, essa é justamente a essência da fruta dela, essa é a proposta da fruta dela. E ela já conhecia a lenda do Nika pelo seu pai Kuma, ele contava as histórias de Nika, e quando ela viu o Luffy e entendeu que ele era o verdadeiro Nika, ela não precisou de muito para conseguir se tornar um também, né? Pois ela, assim como o Luffy, também almeja liberdade, algo que infelizmente o seu pai Kuma nunca teve. E isso é o que faz essa cena se tornar ainda mais maravilhosa, pelo menos na minha opinião. Também não posso esquecer da mensagem do Vegapunk, que obviamente foi de longe as revelações mais importantes não só desse arco, mas do anime inteiro, pois ele falou para a população inteira que o mundo vai afundar, e que inclusive já afundou uma vez no passado, e isso deixou todo mundo preocupado, além de que ele ainda deixou claro mais uma vez que o One Piece realmente existe. E nessa mensagem ele revelou o que são os D,
e também falou sobre o Joy Boy e o século perdido, e ainda explicou por que o governo mundial não deixa ninguém pesquisar sobre o século oculto, mas infelizmente muita coisa não foi ouvida, já que os Gorosei jogaram longe o robô gigante que estava com o Dendemushi. E falando no robô gigante, já posso puxar até pro próximo, que foi a revelação de uma parte do poder de Joy Boy. Mano, essa aqui não tem como. Joy Boy se revelou sendo o personagem mais poderoso de toda a história de One Piece. O seu haki foi tão poderoso, mas tão poderoso, que simplesmente desfez a transformação dos Goroseis e mandou eles de volta pra casa, literalmente. E ainda foi capaz de chegar até Imusama, ou seja, correu o mar inteiro. E ainda fez ele se tremer todo pela primeira vez. Mano, isso é insano demais, eu tô muito empolgado. E eu não sei como vão fazer para convencer a gente o motivo que fez o Joy Boy ser derrotado, pois eu acho que em uma luta não tem como ele perder para ninguém, nem juntando todos os reinos, até porque ele era aliado do Zunisha e desse robô gigante. E assim, apesar de não ter sido mostrada ainda a força do Imu-sama, dá até pra gente teorizar que o Joy Boy era mais forte, com certeza, porque se ele não fosse mais forte, o Imu não teria ficado aparentemente com medo do haki dele. E o único que a gente ainda não viu a força também foi o Rock de Shibeki, que assim, antigamente eu até achava que ele era o mais poderoso da história, mas depois dessa eu acho que não tem como, sinceramente. E pessoal, com certeza ainda existem mais cenas fodásticas desse arco, mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários coisas que vocês gostaram desse arco, que eu vou trazer numa parte 2 desse vídeo, talvez, caso vocês tenham gostado. Mas enfim, se inscrevam aí para fazerem parte da nossa tripulação e deixem seu like. É isso aí, até a próxima, valeu e tchau pessoal.